Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu recebi um e-mail hoje e, pelo menos eu li ele hoje, né? Talvez eu até tenha recebido há alguns dias, mas li hoje. O e-mail diz o seguinte, vou ler para vocês. A paz do Senhor, Pastor Solon. Existe um canal no YouTube chamado Rogério Betim, onde este investiga diversos tipos de golpes financeiros, pirâmides, falsas corretoras e robôs de investimentos. Até hoje, o canal nunca errou. Todas as denunciadas eram golpe. Então ele está dizendo o seguinte, que tem este canal, se chama Rogério Betim, e parece que o foco é apontar empresas que possivelmente possam ser pirâmides financeiras. E ele diz o seguinte, que todas as vezes que o Rogério Betim aponta uma empresa como uma possível pirâmide financeira, parece que ele sempre acerta. É isso que ele está me dizendo aqui, não é? Então ele diz mais. Ele me mandou o link, vou mostrar para vocês. Ele diz, observe quem está defendendo esta falsa empresa. Então, quem está dizendo isso é o irmão que mandou o vídeo. Né? Ele diz, minuto 10 e 30 do vídeo, advogado e pastor da ICM. Ele colocou canal Rogério Betim, penúltimo vídeo, minuto 10 e 30 mais ou menos. Eu vou deixar este link deste vídeo aqui na descrição do nosso vídeo, ok? Mas vamos lá. Então, aqui está o canal do Rogério Betim, e este aqui é o Rogério Betim. O Rogério Betim, ele está neste vídeo fazendo aqui uma live. Ele vai mostrar também, né, neste mesmo vídeo dele, ele vai mostrar uma live do dono da empresa que ele está denunciando, do dono, com o seu advogado, tá certo? E então o que acontece? Ele mostra o quê? Que o dono da empresa que ele está apontando como sendo uma possível pirâmide financeira, o dono está ameaçando ele com esta live. Então ele começa a conversar com o seu advogado para poder dizer o seguinte, olha, nós crescemos muito, hoje nós somos uma grande empresa, estamos em vários lugares do mundo, estamos na televisão, estamos no YouTube, nas redes sociais, somos muito bem sucedidos e por conta disso tem pessoas que falam mal do nosso trabalho, da nossa empresa e muitas vezes querem alavancar os seus canais do YouTube simplesmente nos atacando. E aí ele chama o advogado exatamente para poder dizer, olha, essas pessoas elas serão processadas. Aí o advogado ele diz o seguinte, ele fala quais são as implicações dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação e fala também sobre a responsabilização civil no caso de dano moral. Perfeito, a informação que o advogado passa, mas o que o Rogério Betim está acusando é que ele está sendo ameaçado de processo judicial exatamente por estar apresentando uma empresa e apontando características de uma pirâmide financeira. Então esse é que é o fato, entenderam? Eu não vou nem entrar aqui na questão, se você quiser assistir o vídeo você assista, não vou entrar na questão da empresa, o que ela faz, o que ela não faz, se ela é pirâmide ou não é, isso não é o nosso foco aqui. O que me chamou a atenção foi o seguinte, é que o dono da empresa faz ameaças a um youtuber, faz ameaças de processo judicial a um youtuber por meio desta live, não é? Que parece que a coisa fica meio subentendida. Você assista o vídeo depois. Fica meio subentendida, mas o Rogério Betim diz o seguinte, não, me ameaçou e eu estou esperando o processo judicial. E o que é curioso é que o advogado que então participa desta live, né, que tem então este propósito de ameaçar, de dizer que essas pessoas serão processadas, o advogado é um advogado da Igreja Cristã Maranata. E ele diz, vocês vejam a live, vocês vejam o vídeo, aparece o advogado, aparece ele, então, defendendo a sua tese daquilo que ultrapassa ou não o limite da liberdade de expressão, mas o advogado, eu vi o nome dele lá,
Na live aparece inclusive a imagem dele. Quando eu vi a imagem dele, eu falei, parece que eu conheço. Parece que eu conheço esse advogado. E de fato, eu me lembrei que parece que ele aparece ali na época da prisão de Gediltigueiros. Ele aparece, não sei se ele era o advogado, eu posso estar até equivocado aqui, então eu sei o seguinte. Eu coloquei o nome dele aqui no YouTube não, no Google, né? Coloquei o nome dele, Sérgio Carlos de Souza, doutor Sérgio, advogado, doutor Sérgio Carlos de Souza. E apareceu esta matéria, que diz o seguinte, é um blog que está na Rádio Manaim, radiomanaim.com.br. Então tem esta matéria. E esta matéria diz o seguinte, advogado escreve carta de indignação ao jornal A Gazeta. Então, quem foi o advogado que escreveu uma carta de indignação ao jornal A Gazeta? O doutor Sérgio Carlos de Souza, tá certo? E eu achei interessante algumas coisas que ele falou que eu queria comentar com vocês. Então, ele primeiro aqui, ele diz assim, olha, estou pastor da Igreja Maranata desde 1997. Desde 1997, ele é pastor da Igreja Cristã Maranata. Estou pastor, isso aí é uma forma da Igreja Maranata falar para dar a entender às pessoas de que a pessoa só é pastor enquanto está na Maranata. Mas enfim, isso não interessa, né? Aí ele continua aqui, no ponto 4, aqui, ele diz assim, o mau jornalismo de A Gazeta, citando algumas das manchetes. Então ele vai fazer referência ao mau jornalismo da Gazeta, citando algumas manchetes. E no ponto 5 ele diz assim, que a manchete, ela precisa ser verdadeira. A manchete precisa ser verdadeira, segundo o doutor Sérgio Carlos de Souza. Aí eu perguntaria ao doutor Sérgio, e aquela matéria que a Igreja Maranata publicou na Veja dizendo que tem mais de 3 milhões de membros, ela é verdadeira? Quando a Igreja Maranata publicou também uma matéria num desses jornais dizendo que está em mais de 200 países, essa matéria é verdadeira? Né? Se nem existem essa quantidade de países, enfim. Mas aqui está tudo bem, né? Ele diz o seguinte, a Gazeta é um jornal ruim, é um editorial ruim. Por quê? Porque está falando coisas que não são verdadeiras. Então é uma crítica que ele faz ao jornal A Gazeta. Porque, no mínimo, a matéria tinha que ser verdadeira. Aí ele começa a dar o exemplo dessas matérias. Aí ele coloca primeiro aqui, Maranata dá fé à fraude. E ele diz o seguinte, qual a conclusão do leitor? Não há outra. A Igreja Maranata deixou a fé e enveredou para a fraude. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que com esse título de matéria, as pessoas podem chegar a esta conclusão, de que a Igreja Maranata deixou de trabalhar com a questão religiosa da fé e agora se transformou numa empresa para a prática de fraudes. Então ele diz que é essa a impressão que essa matéria pode causar, o título dessa matéria pode causar. Ele diz mais, a fraude era de algumas pessoas e não da instituição. Vejam só o que o Dr. Sérgio falou. Ele reconhece que estava havendo fraude ali por alguns pastores da Igreja Maranata, mas que a fraude não é da igreja, a fraude era de algumas pessoas. E eu pergunto ao Dr. Sérgio, quais eram essas pessoas? É o pastor lá da igrejinha de Minas Gerais, lá do Alagoas, do Amazonas, do interior do Mato Grosso do Sul, lá do Rio Grande do Norte, do Sul, sei lá. Ou são os pastores da cúpula? Então, a questão aqui que eu coloco até para a sua reflexão, que ele diz o seguinte, ele reconhece, estava havendo fraude sim na igreja, mas ela não era da igreja, era de alguns pastores. E eu pergunto, esses pastores, eles foram banidos, pelo menos da cúpula da igreja? Ou eles continuam na cúpula da igreja? Esses pastores, eles foram afastados definitivamente para nunca mais voltar para a direção da igreja, ou eles continuaram na direção da igreja? Então ele diz, olha, a fraude existiu, não era da igreja, mas era de algumas pessoas. Mas essas algumas pessoas, quem eram essas pessoas? Elas eram os pastores da cúpula. E eu pergunto, onde estão esses pastores? Eles continuam na cúpula? Não. Todos foram afastados? Aqui não tem mais lugar para vocês. Você pode continuar sendo pastor aí em algum lugar aí na Igreja Maranata mesmo, mas não mais participar aqui da cúpula. Entenderam, meus irmãos?
Dr. Sérgio reconhece a fraude e diz: não é da igreja, mas de alguns pastores. E eu pergunto: e esses pastores continuam na liderança? Continuam na cúpula? Essa é a pergunta que eu faço. Mas vamos em frente. Ele diz o seguinte: o próprio jornal depois falou que a edição havia esgotado nas bancas de jornais. Esgotou por qual razão? Então ele diz assim, que a própria Gazeta reconheceu que realmente ela lançou o jornal e eles esgotaram nas bancas. Eles esgotaram nas bancas. E ele está atribuindo isso ao fato de ter uma matéria que chamava muito a atenção, despertou muito o interesse das pessoas. Mas vejam bem, eu não posso afirmar, eu não estava lá, mas eu nem estava na igreja e eu ouvi dizer que a igreja Maranata ela estava se esforçando bastante para contribuir para que os jornais se esgotassem nas bancas. Né? Então eu fiquei sabendo de muitas pessoas que iam nas bancas, membros da igreja iam lá nas bancas e compravam todos os jornais. Né? Ninguém vai ler 2, 3 jornais, ele vai ler um só, mas ele comprava todos. Então, isso eu fiquei sabendo. E aí a pergunta do Dr. Sérgio é: por que razão esgotou? E eu fiquei aqui pensando, por que, Dr. Sérgio? Será que os membros da Maranata não estavam comprando mais jornais do que aquilo que iriam ler? Compraram para colocar no piso do carro, para proteger, para não sujar o tapete do carro? Foi isso? Comprou jornal assim para poder embrulhar encomendas que vão ser enviadas pelo correio? Enfim, né? Mas está aqui a pergunta do Dr. Sérgio e está aqui, né, o nosso questionamento, tá bom? E outra matéria, ele diz assim, pastores da Maranata, homens de bens. Esta matéria era, acredito eu, que para mostrar que patrimônio de pastores da Igreja Maranata, da cúpula, aumentaram muitas vezes, até 6 vezes, e que aquilo que eles estavam movimentando nas suas contas bancárias era muito superior àquilo que eles declaravam à Receita Federal como rendimentos dos seus trabalhos. Então, por isso, o título da matéria, Pastores da Maranata, homens de... Em vez de ser, é um trocadilho, em vez de ser homem de bem, é homem de bens, né? Para dar a entender de que eles estavam enriquecendo ilicitamente, né? Que é a ideia do jornal da matéria. Aí o Dr. Sérgio, ele diz o seguinte, olha, a Igreja Maranata ela possui cerca de 3.000 pastores, e são engenheiros, pedreiros, médicos, vendedores, representantes, empresários, juízes, funcionários públicos e tantas outras profissões. Estes são os pastores da Igreja Maranata. Então ele está querendo dizer o seguinte, que esta matéria generalizou, como se todos os pastores da Igreja Maranata estivessem se enriquecendo com o resultado da coleta de dízimos da igreja. Mas veja bem, Dr. Sérgio, pense comigo aqui. A matéria, se é a mesma que eu tenho comigo aqui, ela disse os nomes dos pastores, ela não generalizou, ela disse quais eram os pastores, tá certo? Quais eram os pastores, e ainda disse olha, o patrimônio, porque isso estava no processo, o patrimônio desse aumentou tantas vezes, ele teve uma movimentação financeira 10 vezes maior do que informou a Receita Federal. Então estava especificado, não estava generalizando. Né? Até porque os pastores das igrejas, a maioria delas aí, nem estavam sabendo o que estava acontecendo na cúpula. De fato, ele tem razão. Mas eu acredito que ele está fazendo uma crítica indevida ao jornal. Por quê? Porque os pastores que estavam sendo, então, que deram o nome para essa matéria, eles estavam indicados no jornal. Não era para dar a impressão de que eram todos, mas aqueles da cúpula. Tá certo? E aí ele diz o seguinte, que isso foi uma irresponsabilidade editorial com o devido respeito. Então ele critica o jornal, ele diz que é um jornal que é irresponsável. Um jornal irresponsável, a Gazeta, tá certo? É a crítica do Dr. Sérgio. E ele coloca outra matéria aqui, foto de notas de dinheiro saindo de uma Bíblia. Então, ele está criticando, está dizendo, olha, vocês fizeram uma matéria, na capa tem fotos de nota de dinheiro saindo de uma Bíblia, e aí uma reportagem sobre a corrupção na Igreja Maranata, e ele diz o seguinte, a Gazeta conseguiu com esta foto nefasta ofender o cristianismo no mundo inteiro. Aqui não falo como membro da Igreja Cristã Maranata, mas como cristão. Veja bem, Dr. Sérgio. Então, a Gazeta com esta foto ofendeu o cristianismo no mundo inteiro? Assista à Última Escola Bíblica.
assista as últimas, assista todas as anteriores em que Gedeuti deu aula, e você vai ver que todas as vezes Gedeuti ele ofende o cristianismo, chamando de um cristianismo falido, que não serve para nada. Ele está sempre criticando, atacando e falando mal de um cristianismo que acabou, que morreu, que não presta para nada. Então eu fiquei até sem entender aqui. Como assim agora ofender o cristianismo inteiro? Isso não é bom? Olha, Gedeuti vai ficar feliz. Ó, o quê? A Gazeta está atacando o cristianismo? Ó, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero realmente que as pessoas pensem mal do cristianismo, né? Que são todas as demais igrejas que não são Maranata. Agora, quando a Maranata está no pacote, então, ofendeu o cristianismo. Mas, irmãos, doutor Sérgio, olha só, assiste a escola bíblica aí e você vai ver que o que mais Gedeuti faz é ofender o cristianismo. E de um modo geral. Então você deveria, como cristão, né, você desfala como... Você deveria então dizer, Gedeuti, você está me ofendendo falando mal do cristianismo. Porque eu também sou um cristão. Não é, doutor Sérgio? Então fica aí a minha dica. Aí, outra matéria. Pastor briga para retomar a Maranata. E aí ele fala aqui, né, de o que houve mau jornalismo ou perseguição à Igreja Maranata. Então ele diz o seguinte, olha aqui, ó, que é um mau jornalismo, isso é perseguição à Igreja Maranata, né? Falar aqui sobre que estariam substituindo, o presidente estaria sendo mantido, o comando da instituição é feito de outra forma, diz ele. Ele fala o seguinte, por qual razão a reportagem não citou que o presidente se tornou presidente em Assembleia Geral de Pastores? Doutor Sérgio, por favor, me perdoe, mas você sabe que isso não é assim que as coisas acontecem. Você sabe que não tem eleição de pastores em Assembleia para poder colocar Gedeuti como presidente. Você sabe disso. Você conhece o estatuto. Inclusive eu vou, né, na hora que Deus permitir, eu estou meio sem tempo, vou terminar de fazer os vídeos sobre o estatuto da igreja e vou mostrar que as coisas não são assim como você está querendo fazer parecer nessa sua crítica ao jornal A Gazeta. Os pastores não elegeram gedeutigueiros. Nem os coordenadores elegeram gedeutigueiros. Gedeutigueiros pode tirar os coordenadores a hora que ele quiser. Tá certo? Então você sabe que as coisas não funcionam assim. E eu espero que neste fato específico, a sua consciência, pelo menos, ela possa trazer uma acusação, já que você está tão preocupado assim com a verdade. Tá bom? Então essa sua informação aqui, você sabe que não é assim que as coisas acontecem na Igreja Maranata. Não há eleição, não há assembleia para eleger presidente. Tá bom? E aí ele conclui dizendo o seguinte, hoje ainda estou cancelando a minha assinatura do jornal A Gazeta. Não confio mais no jornal A Gazeta como fonte de informações. Então o Dr. Sérgio diz assim, olha, esse jornal é ruim, o editorial é ruim, as matérias não são verdadeiras, eles fazem sensacionalismo para vender jornal, para esgotar o jornal nas bancas, e eu estou cancelando porque isso não é um meio de comunicação confiável. Mas, curiosamente, aqui está a Igreja Maranata fazendo propaganda, colocando matérias onde? No jornal A Gazeta. Esse mesmo que o Dr. Sérgio falou que nem assina mais. Ué, mas a Maranata, olha aqui, ó. Tudo isso aqui, meus irmãos, são matérias publicadas pela Maranata, onde? No jornal A Gazeta. Todas essas aqui, estão vendo? Tudo isso aqui é matéria da Igreja Maranata, publicada no jornal A Gazeta. Não é pouca coisa não, tá? É constantemente. Eles têm, parece que, já um valor no orçamento da igreja, exatamente para poder fazer publicidade onde? No jornal A Gazeta. Este mesmo jornal que o Dr. Sérgio falou que é ruim, que tem um editorial ruim, que não presta e que ele está dando exemplo aqui que tem que ser cancelada a assinatura desse jornal. Meus irmãos, então é isso aí que eu queria passar para vocês, achei curioso. E o Dr. Sérgio é o advogado, então, que está, vamos dizer assim, sendo contratado para processar o Rogério Bettim, porque o Rogério Bettim está fazendo denúncias ou críticas a uma empresa que provavelmente, segundo ele, é uma pirâmide financeira e que vai dar prejuízo a muitas pessoas. Tá certo? Tá aí a informação, eu agradeço o irmão que compartilhou conosco essa informação. Desejo que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.